Salve Maria Imaculada, gravando esse vídeo aqui, em meio ao trânsito. Hoje eu fiz uma pregação e aconteceu uma situação que eu gostaria de partilhar com vocês sobre a misericórdia de Deus. Eu tenho certeza absoluta que se eu for para o céu, que Deus me conceda a graça de ir para o céu, eu vou entrar pela porta da misericórdia, É tudo por graça e misericórdia de Deus. Hoje eu pregava sobre a consagração a Nossa Senhora e eu falei de um fato que eu sempre falo nas pregações, de uma pessoa que, em tese, não poderia fazer a consagração porque ela vivia junta, não era casada, então, portanto, não poderia fazer a confissão e comungar. Mas o padre, sabendo da situação, o padre que acompanhava, o sacerdote que acompanhava o grupo, ele fez a seguinte situação para ela. Ela iria se consagrar sozinha, sem comungar, e iria com a reta intenção de ou se casar, porque não havia impedimento, ou se separar da pessoa. Ela iria fazer essa consagração com essa intenção. E aí aconteceu que essa pessoa fez conforme o sacerdote lhe orientou. Estava se preparando para casar, mas aconteceu que o homem foi embora e ela acabou ficando livre para se confessar, comungar, viveu a graça de tamanha forma que durante o período viveu como leiga consagrada, celibatária numa comunidade de vida. E veja o tamanho da misericórdia de Deus. Mas, no entanto, eu falando dessa situação, uma pessoa, após a formação, veio questionar porque ela não poderia se consagrar, porque essa pessoa estava em pecado mortal, e por mais que eu falasse para ela, ela não comungou. Ela fez o ato da consagração na intenção de mudar de vida, de maneira privada, justamente para não gerar escândalo. E a pessoa não, e aí cita que viu o padre fulano e não sei o que, e num rigorismo, não, porque não pode, porque não deveria. Por mais que eu explicasse, a pessoa não entendia a misericórdia, entende? Veja, as pessoas estão num rigorismo, e até essa questão da consagração a Nossa Senhora, eu até conversava com minha esposa mais cedo, tem gente que trata a consagração a Nossa Senhora como se ela fosse um sacramento, e ela não é um sacramento. O sacramento é a Santa Missa, a Eucaristia, o Crisma, o matrimônio. Então, as pessoas esqueceram que a consagração a Nossa Senhora é para me ajudar a vencer o pecado. Então, não posso esperar uma situação perfeita, diz Santo Agostinho. Eu tenho medo da graça que passa e eu perco porque ela não vai voltar. Então, é claro, eu não estou dizendo aqui para as pessoas se consagrarem de qualquer jeito, mas veja, São Luís ele vai escrever no livro O Segredo do Rosário que mesmo que você tenha vendido a alma para o demônio, se você rezar o rosário fielmente todos os dias com a reta intenção de se converter e de conhecer a verdade, você inevitavelmente se converterá e será salvo. Então a pessoa não tem que esperar se libertar do demônio para passar a rezar o texto. Então aqui eu não estou falando para as pessoas irregulares irem lá comungar, não estou falando isso. Estou falando que a consagração, como é que você não queira fazer lá a fórmula de São Luís, Qualquer pessoa pode se consagrar a Nossa Senhora. Eu me consagro a Ti. Me ajuda a sair da situação de pecado, me dá uma luz. Então veja, são situações, gente, pastorais. No caso desse caso de pessoas que vivem juntas, procure um padre, peça orientação do que fazer, quer se consagrar, como é que faz, porque são questões pastorais. Às vezes não tem nem nada que impeça a pessoa, seja de casal, de fazer uma sanação radical. Depois pesquise o que é isso. Enfim, a gente está fechando as portas do céu para as pessoas. A gente está esquecendo da misericórdia. A gente quer um rigorismo, que a gente quer criar uma regra na cabeça que não está escrito no tratado, que não tem ordem nenhuma da igreja. A gente está criando um monte de regra. E as pessoas estão se afastando de Deus, estão se afastando da Imaculada. Enquanto vejo o testemunho que eu dei, eu expliquei. Ela não comungou em pecado mortal. Ela fez só o ato, releu a fórmula, recitou a fórmula e recebeu a benção do padre, sozinha, na Capela do Santíssimo. E ela mudou de vida posteriormente a isso.
E a gente não quer olhar a graça, a misericórdia da mudança de vida da pessoa. O céu faz festa, como diz nosso Senhor Jesus Cristo, com a conversão de um só dos pequeninos. Mas a gente está olhando, porque olha, mas nessa conversão estava errado, porque ela tinha que antes ter se casado, ou ter se separado, para depois ter feito uma fórmula de consagração. Gente, beleza, para comungar, realmente é isso mesmo. Veja, a pessoa mudou de vida. E se o sacerdote da época tivesse sido rigorista? Primeiro, vai lá, se separa ou casa e depois volte aqui para se consagrar. Será que essa alma não teria se perdido? E aí eu finalizo com o mesmo testemunho que eu contei para a pessoa, mas a pessoa também não quis entender. Uma vez um rapaz me chamou ao final de uma Santa Missa que eu estava assistindo, e ele pedia que rezasse por mim. Ele dizia que na juventude dele ele tinha tido uma experiência com Cristo. Vou até mudar o caminho ali para dar tempo de eu falar tudo. Ele tinha tido uma experiência com Cristo e ele ouvia a voz de Jesus chamando ele para ser padre. E então ele, na dúvida ali, sem entender, ele buscou um sacerdote para ter orientação, e o padre falou: isso é coisa da sua cabeça, você não tem vocação nenhuma, vai embora. E ele disse que toda vez que ele entrava dentro de uma igreja, ele sentia a presença de Jesus e ouvia aquela voz chamando ele ao sacerdócio. E como ele ficou muito confuso, porque o padre disse que não era a vocação dele, ele simplesmente saiu da igreja, no sentido literal mesmo, não foi mais para a igreja, entrou para o tráfico de drogas, para a criminalidade, já tinha matado sei lá quantas pessoas que ele me contou, mas eu não lembro agora. Tinha sido preso, estava com a vida destruída, ele estava ali me pedindo oração porque estava com depressão. Tinha um julgamento que ele estava em liberdade condicional, ia ter uma audiência para ver se ele ia ser preso novamente ou não, porque ele dizia que preferia morrer do que ir para a cadeia de novo. Veja, por mais que se tinha vocação ou não, eu não posso dizer, mas a maneira com que aquele padre tratou aquele jovem fez a graça passar. Talvez para mim, que tenho 12 anos de consagrada a Nossa Senhora, eu entendo muitas coisas. Que eu não devo seguir padre A ou padre B, que eu devo seguir a Cristo e não sair da igreja. Eu entendo as regras, algumas coisas de teologia, de moral. Mas a pessoa que está lá começando, ele foi maltratado no início da sua caminhada, se perdeu no mundo, a vida destruída. Será que não teria acontecido a mesma coisa com essa jovem que eu citei na pregação e citei aqui para vocês? Será que a gente não está fazendo isso com tantas pessoas que no início da caminhada a gente começa a impor fardos pesadíssimos que nem a gente mesmo consegue carregar e impõe aos outros? Então tem gente que ainda está conhecendo a Cristo e eu estou querendo impor coisas, sabe, de quem já está na caminhada, alguma coisa assim. Ou no caso, como num ato desse que o sacerdote teve, é algo pastoral. Por isso que eu sempre falo, tem algum caso complexo em relação à consagração à Nossa Senhora, procure um padre, né? Tem coisa que é simples de resolver, porque não é mais claro, mas outra coisa, igual essa situação, a situação irregular, a pessoa que é junta, etc., procura o padre. Tá entendendo? Procure o padre, peça a orientação, né? E ele pastoralmente, por quê? Porque cada alma é uma alma, cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Você não pode pegar uma regra geral. De maneira geral, tudo, gente, que envolve a teologia moral, não é a regra pela regra. Por quê? Porque cada pessoa é uma pessoa. Então cada situação é uma situação. Só para finalizar, faltar missa, por exemplo, é pecado? Depende, se não tiver justo motivo. Se tem justo motivo, nem pecado é. Você tá entendendo? Por quê? Porque às vezes você tem que socorrer uma pessoa, etc e tal, né? Então a caridade está acima da regra moral. Então, infelizmente, aconteceu essa situação. Eu fiquei até meio assim, porque não é porque me questionou. Muitas vezes as pessoas questionam em pregações, informações. É porque eu fico assim, tipo, as pessoas estão indagando a misericórdia de Deus, entende? As pessoas estão questionando a misericórdia de Deus. Como assim? Ela se converteu, virou celibatária,
leiga celibatária na comunidade, mas ela não seguiu a regrinha. Gente, ela entrou no caminho de salvação. Compreende? E a gente está, como diz nosso Senhor no Evangelho, com os fariseus. Nem entra no céu e querem impedir que os outros entrem. Então, como Jesus disse também a Santa Faustina, a misericórdia é a última tábua de salvação. Quem não entrar no céu pela misericórdia vai ter que entrar pela justiça. Você é capaz de entrar pela justiça? Porque eu reconheço que só pela misericórdia. Que Nossa Senhora, Mãe da Misericórdia, nos ajude a chegar ao céu e ser misericordioso com os outros, como Cristo tem sido misericordioso conosco. Salve Maria Imaculada, nossa corredentora e mãe, Mãe de misericórdia.